Tem gente que se preocupa em receber do Espírito, mas essa noite nós temos que se preocupar em receber o Espírito. Quem recebe do Espírito cura, profetiza. Mas quem recebe o Espírito é liberto, transformado e renovado. Existe uma diferença em receber do Espírito e receber o Espírito. Saul recebe do Espírito. É por isso que começa a se perder, porque não deixou ser transformado pelo Espírito. Davi recebe o Espírito. É por isso que quando ele erra, ele diz: tira tudo de mim, mas não me lança fora da tua presença. Quero convidar a igreja para abrir a Bíblia no livro de Romanos, de capítulo 12. Foi o que Deus colocou ao meu coração. Eu não sei se é erro ou se é qualidade, mas eu tenho uma mania de estar me questionando diante de Deus, como está a minha busca, a minha entrega, e o que eu preciso fazer para estar na posição a qual Deus quer para com minha vida. Romanos de capítulo 12, vamos estar lendo, amém? Rogai-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentai os vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentai qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Podem se assentar, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Hoje eu classifico um tema dessa ministração: eu preciso ser transformado. A minha Bíblia vai dizer no versículo 2: não se amolde ao padrão desse mundo, mas transformai-se pela renovação da mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. A boa, agradável vontade de Deus. Imagine a igreja de Deus aqui na terra, vivendo a boa, agradável vontade de Deus. Para nós vivermos a boa, agradável vontade de Deus, precisamos passar por um processo que se chama transformação. E não tem como viver a boa e agradável vontade de Deus sem passar pela transformação. Porque quando nascemos, nós já nascemos, já somos transformados. Quando as nossas mães recebem a notícia que está grávida, está gerando um filho, ali a criança está começando a ser transformada. A cada mês que passa, ela vai se transformando. E cada dia que passa, continua a transformação. E ao alcançar uma certa idade, nós se tornamos pecadores. Não corremos disso. Filho de pastor não é crente. Filho de pastor também é pecador. Até ele aceitar Cristo e aceitar o processo de transformação. Então o apóstolo Paulo, ele está rogando à igreja de Romanos que existe uma necessidade da igreja ser transformada para viver a vontade de Deus. Só que essa transformação, ela é com um processo doloroso, árduo. E para mostrar aqui na palavra de Deus como é um processo de transformação, eu vou usar o exemplo, a vida do apóstolo Pedro. Pedro, todos conhecemos que antes que Jesus encontrasse Pedro ali naquele mar pescando, Pedro era só um pescador. Mas quando Jesus encontra Pedro, Jesus disse: a partir de hoje você será pescador de alma. Começou ali um processo de transformação na vida de Pedro.
Quando Jesus lançou a palavra, determinou que ele seria ser. Quando você aceitou Jesus, não. Quando Jesus te aceitou, ele determinou que você tem que ser. Só que agora eu tenho que aceitar e buscar a transformação em Cristo. Pedro agora ele vai aprender com o próprio mestre a ser transformado para ser aquilo a qual o mestre chamou, pescador de alma. Mas o processo de transformação cristã, ele é difícil e cabe à igreja atentar para que não usamos de acusação para comportamento dos nossos irmãos. Porque muitas das vezes nós vemos pessoas crentes com algumas atitudes que não condiz a Bíblia, mas em vez de orar, de jejuar, de levantar um propósito para que Deus transforme e mude, a gente aponta o dedo e julga. A gente não quer dobrar o nosso joelho pelo nosso irmão para que ele seja transformado. A nossa palavra é: mas ele já é crente de 10 anos, não deveria mais falar o que fala, não deveria mais vestir o que veste, não deveria mais visitar o que visita. Mas existe um processo de transformação. E é isso que nós temos que aprender. Cada um de nós temos um processo de transformação. Perceba-se que Pedro foi chamado agora com um propósito. Pedro, ele está com Jesus, ele vê Jesus a fazer milagres, ele come de uma multiplicação de pão, ele vê Jesus ali naquele ato de chamar um milagre de uma boa pescaria. Mas Pedro, ele precisa ser transformado ainda. O fato de eu aceitar Jesus não quer dizer que eu estou salvo. Eu preciso ser transformado, purificado e renovado a cada dia. É por isso que Jesus ele vai nos advertir que naquele dia muitos vão dizer: eu curei no teu nome, eu preguei no teu nome. E ele vai dizer: afastai-vos de mim que eu não vos conheço. Tem gente que se preocupa em receber do Espírito, mas essa noite nós temos que se preocupar em receber o Espírito. Quem recebe do Espírito cura, profetiza. Mas quem recebe o Espírito é liberto, transformado e renovado. Existe uma diferença em receber do Espírito e receber o Espírito. Saul recebe do Espírito. É por isso que começa a se perder, porque não deixou ser transformado pelo Espírito. Davi recebe o Espírito. É por isso que quando ele erra, ele diz: tira tudo de mim, mas não me lança fora da tua presença. Existe uma diferença entre receber do Espírito e receber do Espírito e receber o Espírito. Quem recebe o Espírito, ele reconhece que ele é pecador. Ele não se faz uso de uma boa qualificação na palavra de Deus, de um belo terno, de uma boa condição social. Ele se faz uso da presença de Deus na vida dele, sempre com humildade, com respeito e a dedicação à palavra do Senhor. Pedro agora ele traça uma trajetória de 3 anos e meio do Evangelho de Cristo ali no seu ministério. Depois que Cristo parte, perceba-se que no livro de João, de capítulo 21, do 3 ao 23, vai narrar que Pedro ele agora vai dizer assim: ó, eu vou pescar. Jesus já tinha morrido. Peraí, mas Jesus chamou Pedro para ser pescador de alma, não para pescar peixe. Mas Pedro ainda precisava ser transformado. Mas ele atravessou o ministério de Jesus. Ele viu Jesus curando, libertando. Ele viu Jesus ressuscitando os mortos. Mas a transformação de Deus na nossa vida, ela tem o seu propósito. Não queira eu que meu irmão seja santificado da noite para o dia, que ele mude o modo de falar, o modo de vestir, o modo de pensar. Não, a transformação da vida dele é diferente da minha, porque o propósito de Deus para a nossa vida é diferente de um para com o outro. Agora Pedro vira para os seus amigos e discípulos, a quem Jesus também chamou, e diz: eu vou pescar.
E eles também vão com Pedro à pesca. Mas Jesus ressuscitou e vai ao encontro de Pedro de novo. Pedro, tu precisa ser transformado. Tu ainda não está salvo não. Não é porque eu te consagrei a discípulo que você está salvo. Não, você precisa passar por transformação. Hoje em dia nós vemos pessoas que acham porque uma consagração levou ela aos céus. Não. Só deu ela a obrigação a mais na obra de Deus. Você não está salvo porque você foi consagrado a diácono, a pastor, a presbítero, a evangelista, não. Você está salvo porque você foi transformado pelo sangue do Cordeiro. Jesus agora, durante essa trajetória do versículo 21, do 3 ao 23, Jesus vai chegar no momento e vai dizer para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele disse: sim, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Apacenta. Jesus pergunta 3 vezes, Pedro aborrece. Olha a responsabilidade de uma transformação. Sendo eu cristão, no minha mente eu acho que a obrigação de cuidar de ovelha está sobre os ombros dos nossos pastores. É diferente, igreja. A obrigação de cuidar da ovelha é minha e sua. É da igreja de Cristo. Para de achar que a responsabilidade de falar de Cristo é só do pastor. Para de falar que a responsabilidade de cuidar do seu irmão é só do pastor. Você foi transformado. Você precisa entender que essa transformação te leva a uma obrigação a viver o evangelho e anunciar a toda a criatura. E agora eu me pergunto, Pedro já foi transformado? Ele disse para Jesus que amava. Será que Pedro foi transformado? Vamos meditar na palavra de Deus. Em Atos dos Apóstolos, de versículo 3 de capítulo 11, nós vemos Pedro e João subindo ao templo a orar. E ali a Bíblia vai dizer que tem um mendigo pedindo esmola. Pedro, ele vai ali com João curar através do Espírito Santo de Deus aquele mendigo. Mas Pedro precisa ainda ser transformado. Mas como assim, irmão? Ele tinha o poder de curar, ele tinha a palavra com ele. Mas nós precisamos ser transformados. Não é porque Jesus, através da minha vida, curou a vida do meu irmão, que eu já fui transformado. Pedro curou o aleijado e ele entrou com ele no templo. Perceba-se que no livro de Atos, capítulo 2, Pedro está entre aquela população, aqueles cristãos que está reunido no propósito de receber o Espírito Santo. Só que nós achamos o ato de eu falar em língua, eu já fui transformado. Não, é um processo até chegar ao ponto da transformação que Cristo requer de mim e você. O apóstolo Paulo vai dizer que nós estamos em uma carreira. Para quê? Para receber a coroa da justiça. E até lá nós recebemos o Espírito, recebemos dom, mas ainda não fomos transformados. Quando Deus eleva o profeta Jeremias ali no capítulo 18 e chama ele para descer a casa do olheiro, para ele ver o processo que tem para preparar o vaso. É o propósito que eu e você temos que passar. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Se for preciso eu vou quebrar de novo, mas eu vou refazer. Talvez você errou hoje, vai errar amanhã, mas permita que Deus lhe refaça, lhe transforma novamente. Permita ser transformado pela presença de Deus.
Quantas vezes eu já me vi. Aqui a irmã Eliane estava ali, eu falei para ela: hoje eu tenho 50 motivos para andar mais 50 anos com Cristo. Ela, por quê? Porque só em te ver aqui. Ela estava ali no culto de quinta-feira, a irmã Eliane atravessou o câncer, Deus curou o câncer, mas ela recebeu a notícia que tem que passar por um processo que ela não queria. Mas eu falei para ela: a tua vida está aqui, já é um testemunho. E está sendo permitida ser transformada. Eu falei para ela: hoje, vendo a pessoa em ti, me deu ânimo para correr mais 50 anos com Cristo. E é isso que nós precisamos espelhar. Em meio à dor, em meio à dificuldade, espelhar Cristo em nossa vida. Eu vi Cristo na vida da irmã Eliane, que um dia estava com um propósito de oração na casa dela, e outro dia está pregando e falando que Deus curou, mas ela vai viver o processo. Mas para que o processo? É só para que nós tenhamos certeza que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Não queremos passar por dor, não queremos passar pela mão dos médicos, mas para que nós venhamos glorificar o nome de Deus, Ele permita que nós passamos o processo. O que é que você vê, Jeremias? Eu vejo o homem, o olheiro, e o vaso quebrou na mão dele. O que é que ele faz? Ele amassa e vai refazer. Às vezes Deus precisa nos quebrar mesmo, porque nós achamos que recebemos o Espírito de Deus, temos o conhecimento da palavra, desceu sobre a nossa vida uma unção, e não precisamos mais ser quebrados. Se Jesus precisou ser crucificado, por que eu não preciso? Se Jesus precisou subir no Gólgota com uma cruz pesada, por que eu não preciso? Então eu sou melhor do que Jesus. Se cuspiram no rosto de Jesus, se chicotearam ele, por que eu não preciso ser chicoteado? Será que eu sou melhor do que o Filho de Deus? Não, nós precisamos ser transformados. Pedro, no livro de Atos dos Apóstolos, de capítulo 12, vai narrar uma história a qual Pedro está preso ali por Herodes. A igreja tinha sido acusada pelo incêndio em Roma, mas o povo que está ali estão orando em propósito que Deus liberte Pedro. Mas quem recebe a Cristo, ele já está liberto. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Pedro, ele está bem sossegado, dormindo, mas ainda precisava se transformar. A Bíblia vai dizer que Deus envia um anjo, e o anjo traz Pedro para fora da prisão, a ponto de Pedro não entender, achando que estava sonhando, porque às vezes Deus está fazendo na nossa vida, e a nossa vida espiritual está tão fraca com Deus, que não entendemos que Deus está fazendo. Parece que é preciso que Deus morra de novo, se crucifique de novo, para nós entender que Deus está fazendo em nossa vida. Olha você aqui, olha o teu fôlego, olha o teu abrir, Deus está fazendo. Porque quando Ele forma o homem do Pai, Ele que sopra o fôlego de vida. Deus está fazendo. Somos a nossa busca que não permitimos que nós vemos. É a falta de transformação que não compreendemos que Deus está fazendo, missionária Rosa. E perguntamos: Deus, o que é que o Senhor está fazendo ao meu favor? E Deus pergunta: o que é que tu tem feito pelo que eu já fiz por ti? Quando aquele mendigo clama: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim, que Cristo permite que leve entre ele, a pergunta de Jesus, ela é: o que queres que eu te faça? Ele queria ver
Mas ele não queria ver para olhar o mundo. Ele queria ver quem era o Filho de Deus. Porque ele queria seguir e ser transformado. O cego, ele não queria ser só curado. Ele tinha um desejo de servir a Deus e entrar no templo. E pela lei ele não podia, porque no livro de Juízes, quem nascia com deficiência não podia entrar no templo. É tanto que quando Pedro ali declara a cura, ele não vai voltar para os parentes, para olha, eu estou curado. Não, ele vai entrar no templo pulando e glorificando a Deus, porque ele entendeu que agora ele foi transformado. Quem é transformado não quer voltar. Quem é transformado está doendo, eu quero parar. Mas Jesus diz, continua que eu estou te transformando. E o porquê, irmão? Pedro precisava, e eu afirmo que ainda não tinha sido transformado completamente. No livro de Gálatas, de capítulo 2 ao 16, vai narrar uma história em que Pedro está entre os gentios, e quando Paulo chega, sendo judeu, Pedro se afasta do gentio para não desfazer ali o que eles tinham aprendido na lei judaica. E agora Pedro, ele precisa ser advertido por Paulo. Mas perceba o homem que declarou a cura a um aleijado. Perceba o homem que comeu do pão da multiplicação. Perceba o homem que sentou à mesa com Jesus, mas ainda não tinha sido transformado. Porque o processo de transformação, Jesus diz assim, que nos dará um novo corpo e um novo nome. Aí completamos a transformação. Paulo chega para Pedro e repreende o comportamento de Pedro. E Paulo é iniciante. E Pedro é uma das colunas naquela época. Para Paulo confrontar Pedro, só sendo um homem transformado para confrontar uma liderança. Conhecimento não é transformação. Olha para Salomão. Quando Deus determina a sabedoria para Salomão, Deus disse: não houve e não haverá ninguém mais sábio do que você. Só que não permitiu ser quê? Transformado. Deixou-se perder pelas coisas desse mundo. Às vezes a gente acha que não, eu não caio. Ninguém tem o poder de me tirar de dentro da presença de Deus. Irmão, nós precisamos vigiar e orar. Nós precisamos nos buscarmos essa transformação. Esse dia eu estava falando com a minha esposa, olha como Deus é bom. Eu nunca consegui ler a Bíblia por inteiro. E agora eu estou no ministério que eu vou conseguir. Porque Deus pôs o projeto no coração do presbítero Jefferson, na leitura da Bíblia em um ano. Isso é Deus agindo na vida dele, transmitindo a transformação que todos nós precisamos. Tem crente que acha que a necessidade de aprender a Bíblia é dos pastores. Não, é minha e sua. Quando nós fomos confrontados, porque Jesus, sendo Deus, foi confrontado pelo diabo e venceu ele através da palavra. Se Jesus foi tentado, você acha que nós não vamos ser tentados? E o que é que nós vamos dizer para o nosso adversário? Deixa eu perguntar ao pastor ali. Não, nós temos que estar transformados pela palavra. Em toda a carta de Paulo, Paulo está advertindo a igreja a ser transformada. Transformada num pensamento de Cristo. Num pensamento onde não há ódio, aonde não há inveja, aonde não há soberba. Tem crente dentro da igreja que não concorda com quem senta aqui.
Tem crente dentro da igreja que ele não concorda porque ele vem no culto e não recebeu uma oportunidade. Precisa ser transformado. Porque quando o crente é transformado, hoje é dia de culto, ele já amanhece glorificando. Eita, hoje é dia de culto. Eu vou encher aqui lá na igreja, eu transbordo. Porque aquele que não transbordar, Deus vai fazer transbordar através da minha vida. Nós precisamos permitir ser transformado por Cristo. O pregador, ele não precisa pedir para a igreja dar glória. Tem crente que só dá glória se o pregador diz: quem dá glória a Deus? Não. Eu tenho que glorificar a Deus porque eu fui transformado. E o apóstolo Paulo, ele tem autoridade para dizer isso. Porque ele foi um perseguidor da igreja. Mas quando ele encontrou a Cristo, ele permitiu ser transformado. No livro de Gálatas vai falar que o apóstolo Paulo, ele demorou 14 anos para conseguir entrar no meio dos discípulos. E vamos ser sinceros, igreja, nós somos seres humanos. Imagine um homem que perseguiu a nossa vida, daqui um pouco ele está querendo sentar do nosso lado, na nossa cadeira. É claro que nós vamos ficar com receio. Será que esse homem não está armando uma armadilha para nos capturar? Talvez seja por isso que os discípulos tiveram a dificuldade de aceitar Paulo. Mas o testemunho de Barnabé, que falou de Paulo, abriu a mente daqueles homens. Você precisa ser transformado, porque eu vi ele pregando, e a ousadia que ele anuncia a Cristo. Quando a palavra de Deus fala, quanto mais lhe é dado, mais é cobrado, não é só para a liderança, não. É para mim que aceitei a Cristo, recebi a salvação. Aonde foi que Deus foi questionar Moisés pela murmura do povo? Não. Deus disse: eu mandei você falar com a rocha e você bateu. Deus não cobrou a desobediência do povo a Moisés. Moisés era o líder. Deus cobrou a desobediência de Moisés para com Deus. Deus vai cobrar a minha desobediência. Se meu irmão não quer obedecer, eu tenho que obedecer. Se meu irmão não quer carregar a cruz, eu tenho que carregar a cruz. Só que nós não estamos querendo ser transformados, porque essa transformação, ela nos causa dor, ela nos afasta de pessoas. Eu falo, se vocês, qualquer um for no meu trabalho, não me preocupo, vai ter um grupo de pessoas que vão falar mal de mim, mas mal mesmo. Sabe por quê? Porque eu falo a verdade. Porque é a verdade que vai nos libertar. É a verdade que vai nos salvar. E quem está no mundo não quer ouvir a verdade. Mas quase todo dia eu encontro um jovem, eu indo para o trabalho, ele vindo, e ele para a moto, ele diz: fala uma palavra de Deus, homem de Deus. Não é de mim, é dele. Infelizmente, irmão, eles não aceitaram a Cristo. Você acha que o mundo vai aceitar vocês? Jesus já nos advertia: vós não sois do mundo,